Bem-vindos a mais um Dossiê Farofa Conceito. Hoje a gente vai falar sobre a Halsey, que é uma artista que nasceu na internet e que conquistou as paradas do mundo inteiro com os 3 álbuns que ela lançou até agora. Antes da gente começar, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, segue a gente nas redes sociais, Farofa Conceito, todos os links estão aqui embaixo. E também segue o nosso podcast nos principais agregadores, sai episódio novo toda quinta-feira. A Halsey começou a escrever músicas aos 17 anos, só que a carreira dela foi começar depois que ela postou uma faixa no SoundCloud chamada Ghost, e a faixa viralizou na plataforma. Essa música foi produzida junto com uma pessoa que ela conheceu pela internet e que quis trabalhar com ela porque achou a voz dela muito legal. E aí a música bombou e ela recebeu o contato de várias gravadoras e preferiu assinar com uma gravadora chamada Astral Works, que é uma gravadora mais voltada pro mercado de música eletrônica, mas que ela sentiu que ia dar mais liberdade pra ela fazer o trabalho dela da forma que ela quisesse naquele momento. E aí, com um contrato na mão, em 2014, ela lançou o primeiro EP dela, chamado Room 93. Esse projeto tem 5 faixas, entre elas Ghost e Hurricane, 2 que aparecem depois no primeiro álbum da Halsey, o Badlands. E o EP levou esse nome por conta dela ter passado meio que um ano da vida dela vivendo só em hotéis. Ela fez isso porque hotéis são não lugares. Por exemplo, um aeroporto é um lugar que é considerado um não lugar, porque você não está lá pelo aeroporto, você está lá porque você está esperando alguma outra coisa, esperando um voo, esperando um táxi. Ele é um lugar que você tá, mas que não é o motivo pelo qual você tá lá. Quando você tá em um hotel, é praticamente a mesma coisa. Você tá num hotel porque você foi pra algum lugar fazer alguma outra coisa. Não conhecer o hotel, não ficar curtindo o hotel, sabe? Então, isso tudo, essa efemeridade que os hotéis têm e que aeroportos têm e que essas situações têm, inspiraram muito a Halsey, porque ela dizia que, vivendo em hotéis, ela tinha relações que eram tão líquidas e tão rápidas que ela podia das duas uma. Ou ela ser 100% ela mesma, coisa que ela não poderia ser em ambientes onde as pessoas conhecem ela, ou ser uma pessoa completamente diferente, inventar uma identidade sem ser quem ela bem quisesse, porque as pessoas que ela conhecesse ali iam estar na vida dela por, sei lá, 10 minutos, um dia, e depois iam embora e eles nunca mais iam se ver. Então isso inspirou bastante o trabalho dela no Room 93, que é um EP de eletropop e tem letras que falam muito sobre drogas, sobre intimidade, sobre relacionamentos abusivos, sobre sexo. E que é praticamente uma introdução pro que tava por vir, o Badlands, o primeiro álbum de estúdio da Halsey, lançado em 2015. Diferente do EP, esse álbum aqui ele tem todo um conceito por trás. O EP ele tinha essa ideia de falar sobre a vida da Halsey nos hotéis, mas era um pouco mais pessoal. Dessa vez, o Badlands traz uma sociedade distópica futurista, todas as músicas meio que se passam nesse cenário, que foi algo que a Halsey criou pra fugir dos problemas e das situações que ela tava enfrentando na época que ela tava escrevendo as músicas pro álbum. O álbum segue sendo um trabalho de eletropop, com influências agora de dark pop, synth pop e alternative pop. Foi um trabalho muito bem sucedido, mandou muito bem nas paradas, ficou em segundo lugar nos Estados Unidos, mesmo que os singles do álbum não tenham tido tanto destaque assim nas mais tocadas do país. E até a própria Halsey comentou que esse álbum não tinha um grande hit pras rádios, nenhuma música que você ouve e fala, putz, isso aqui vai super estourar. Não, ele era um álbum mais alternativo, mais indie mesmo. 2 anos depois de lançar o Badlands, a Halsey decidiu dar uma continuidade para aquela primeira história que ela tinha criado pro álbum e lançou o segundo álbum de estúdio dela em 2017, chamado Hopeless Fountain Kingdom. Esse trabalho aqui ele traz um conceito bem interessante, bem legal. Ele é inspirado pela história de Romeu e Julieta, só que ele tem os papéis invertidos. Então, o que era Romeu na história é a Julieta, etc. E ele se passa dentro de um purgatório. Ela disse que esse álbum, todo o cenário dele é um lugar onde as pessoas são boas demais pra irem pro inferno, mas são ruins demais pra irem pro céu. Então elas estão ali naquele meio termo. Esse álbum foi feito depois que a Halsey estourou com uma música junto com o duo The Chainsmokers, chamada Closer. Tocou em tudo quanto é lugar, ficou em primeiro lugar na Billboard por semanas. Mas ela foi bem firme ao dizer que esse álbum ia ter algumas músicas mais radiofônicas, mas que ela ainda assim é uma artista alternativa. Então, musicalmente, esse trabalho é classificado como pop, com influências de R&B, synth pop e eletropop, e letras que falam sobre a bissexualidade da Halsey, amor, relacionamentos tóxicos, e a história do álbum é toda sobre como você pode estar num relacionamento e acabar se perdendo de você pra fazer com que aquilo funcione. Esse álbum teve muito sucesso comercial, rendeu um single no top 5 da parada americana, que foi Bad at Love.
E foi o primeiro álbum da Halsey a estrear em número 1 nos Estados Unidos. Um ano depois do Hopeless Fountain Kingdom sair, lá em 2018, ela lançou Without Me, que primeiro era pra ser uma faixa avulsa e depois acabou virando o primeiro single do próximo álbum dela, chamado Manic, que saiu em 2020, em janeiro desse ano. Esse, segundo a Halsey, é o álbum mais pessoal dela, é o primeiro que não se passa em nenhum tipo de cenário distópico ou que tem um mega conceito por trás, tirando as músicas do mundo real e do cotidiano. Dessa vez ela tá escrevendo, sim, sobre o mundo que a gente vive hoje e sobre as coisas que ela pensa sobre tudo que tá acontecendo. Ele fala muito sobre o amadurecimento da Halsey e a mudança da visão que ela teve sobre sexualidade, sobre feminilidade e outros temas super pertinentes. Fala sobre relacionamentos tóxicos. A Halsey, pra quem não sabe, ela teve um relacionamento por muito tempo com um rapper chamado G-Eazy. E ela confirmou que uma parte ali da inspiração de Without Me foi o G-Eazy e o relacionamento que ela teve com ele. Mas, de qualquer forma, ela diz que isso aqui é todo um compilado da visão dela sobre o mundo. Então, não necessariamente ele é sobre uma pessoa só ou sobre uma situação específica. O mais legal desse álbum é que ele explora sonoridades um pouco diferentes de tudo que ela tinha feito antes. Então, ele traz mais influências de hip-hop, ele traz mais influências de country. E ele é um álbum, de modo geral, de eletropop e rock alternativo também. Então tá bem legal de ouvir, as letras são muito boas e acabou sendo um trabalho mais diverso do que os anteriores dela. A gente falou sobre o Manic no episódio 51 do Farofa Conceito. Pra quem quiser escutar o podcast, o link vai estar aqui na descrição. E hoje o nosso dossiê foi um pouquinho mais rápido. Gostaria muito de agradecer a todo mundo que assistiu o nosso react do vídeo da Lady Gaga, Rain On Me, com a Ariana Grande. Muito legal ver a repercussão toda e que vocês estão gostando. Hoje o vídeo demorou um pouquinho mais pra sair, porque a gente sabia que vocês estavam curtindo bastante. Então a gente não quis atrapalhar esse momento do react. Mas vamos começar a seguir com a vida normal, né? Já já as coisas passam e tem novos lançamentos, o Chromatica vai sair, enfim. Sigam o nosso podcast, sigam a gente nas redes sociais pra vocês acompanharem tudo. E se inscrevam aqui no canal, porque semana que vem tem mais vídeo do dossiê. Essa semana ainda, ou talvez semana que vem, tenha mais vídeo do Quem é essa POC. E toda sexta-feira a gente dá dicas pra vocês no nosso Instagram em um outro quadro, que é o No Play da POC. Então se você ainda não segue a gente lá, por favor, sigam. Muito obrigado e até semana que vem.